Qual é o seu nome? Edgar Valdez Villarreal. Quantos anos você tem? 37. Onde você nasceu? Lerotellas. Com que você trabalha? Ao Novo Travelo. Em uma reviravolta dramática dos eventos, as luzes da justiça finalmente alcançam um dos personagens mais evasivos do crime organizado mexicano. Edgar Valdez Villarreal, conhecido como La Barbie, é capturado em uma operação policial que põe fim a anos de jogo no limite com a lei. Edgar Valdez Villarreal nasceu no dia 11 de agosto de 73 em Laredo, no Texas, possuindo tanto a nacionalidade mexicana quanto a americana. Sua história começou na United High School, onde seu treinador de futebol americano lhe deu o apelido que o acompanharia pelo resto de sua vida. Ou seja, ele é o Barbie. Isso surgia de sua pele pálida, cabelo loiro e olhos claros, criando uma semelhança com Ken Carson, o icônico companheiro da boneca Barbie. O histórico de prisões de Valdez começou aos 18 anos no Texas, no final de sua fase preparatória. Em 1992, enfrentou uma detenção por homicídio culposo, depois de ser capturado dirigindo na contramão e atropelando um professor de escola. Posteriormente, esta acusação foi retirada, mas esses episódios marcaram os primeiros capítulos de uma vida que tomaria um rumo ainda mais sombrio. Abandonando os caminhos convencionais, Valdez Villarreal se aventurou no mundo do narcotráfico enquanto ainda frequentava a escola secundária nas ruas de Laredo. Seduzido pela perspectiva de dinheiro rápido, o jovem empreendedor decidiu recusar a oferta do seu pai para financiar seus estudos universitários, optando em vez disso por se concentrar no florescente negócio ilícito. A trajetória criminosa de Barbie não demorou a atrair a atenção das autoridades. Aos 21 anos, em 1994, seu nome ressoou nos arquivos policiais mais uma vez quando foi preso em Springfield, Missouri. Desta vez, um mandado de prisão por tráfico de drogas emitido por um tribunal federal de distrito de Nova Orleans marcou uma virada crucial na vida do jovem traficante. Com a sombra da justiça americana o perseguindo, Valdez Villarreal cruzou o rio para o México no ano de 98, encontrando refúgio em Nuevo Laredo, Tamaulipas. Lá ele se juntou à gangue local Los Chachos, que controlava totalmente o tráfico de substâncias ilegais na cidade. Em uma reviravolta inesperada, o caminho de Barbie se entrelaçou com uma perigosa federação de Sinaloa, liderada pelos irmãos Beltrán Leiva, que naquele momento eram parceiros de Joaquim, o Chapo. Sua habilidade para estabelecer conexões nos Estados Unidos, recrutar policiais e militares para a causa do cartel e sua amizade com Marcos Arturo Beltrán Leiva, apelidado de Barbas, chefe do cartel, lhe valeram uma rápida ascensão na hierarquia do grupo criminoso. A vida de Barbie, por outro lado, tem sido repleta de polêmicas. Um dos aspectos mais surpreendentes é que, apesar de seu papel de destaque na federação e sua aparente lealdade aos irmãos Beltrán Leiva, Barbie atuou como informante para a Administração de Controle de Drogas, a Agência Antidrogas dos Estados Unidos. Em 2004, por exemplo, ele tentou eliminar as acusações contra ele no Departamento de Justiça do Texas, mas se recusou a trair aqueles que lhe deram importância dentro da federação ao recusar denunciar o Chapo Guzmán e o Turo Beltrán Leiva. De acordo com um documento oficial ao qual a jornalista Nabel Hernández teve acesso, foi revelado que de 2008 a 2010 ele colaborou com a Administração de Controle de Drogas e o Federal Bureau of Investigation como informante através de um intermediário. Esta vida dupla como informante era completamente desconhecida tanto para seus parceiros no mundo do narcotráfico quanto para os funcionários corruptos aos quais ele afirmava pagar grandes subornos, incluindo o ex-secretário de Segurança Pública Federal, Genaro Garcia Luna. Então, à medida que avançava na cena do crime organizado, Barbie se viu envolvido em uma luta feroz pelo controle do território no final do ano de 2004. Seu oponente, o temível Grupo dos Zetas, braço armado do Cartel do Golfo. O epicentro desta batalha era a estratégica Praça de Nuevo Laredo, um território fronteiriço onde ocorriam aproximadamente 7.000 travessias diárias para os Estados Unidos, de acordo com dados da Procuradoria-Geral da República. Surpreendentemente, apenas 10% dessas travessias podiam ser revisadas, tornando este lugar um dos mais cobiçados pelos mafiosos e traficantes de pessoas, depois de Tijuana a San Diego, onde cruzavam até 50.000 veículos por dia.
O conflito não se limitou apenas a Nuevo Laredo, mas também travou uma feroz luta pelo controle do estratégico porto de Acapulco. A guerra territorial no mundo do narcotráfico estava em seu auge e a Barbie desempenhava um papel crucial neste conflito mortal. Estas são as imagens e os sons de um dos confrontos mais sangrentos que a Polícia Federal teve com sicários do Cartel do Golfo nas ruas de Reynosa, Tamaulipas. Esta história se complica ainda mais com a formação de Los Negros, um grupo surgido para enfrentar as operações do Cartel do Golfo e seu temido braço armado, Los Zetas. No entanto, após a fratura entre o Cartel de Beltrán Leiva e o Cartel de Sinaloa, Los Negros redirecionaram sua lealdade, aliando-se ao Cartel do Golfo e Los Zetas. Sob o comando de Valdez Villarreal e supervisionado pelos irmãos Sánchez, no México, este grupo criminoso teceu uma rede complexa, empregando até mesmo gangues como a máfia mexicana e a Mara Salvatrucha para realizar atividades ilegais, incluindo tirar vidas. Inicialmente enraizados em Tamaulipas, os negros expandiram seus tentáculos para Nuevo Laredo e os estados de Coahuila. Sua pegada criminosa também se manifestou em São Luís Potosí, Veracruz, Michoacán, Guerreiro, Zacatecas, Morelos e Sonora, revelando assim uma rede de operações que se estende por grande parte do território mexicano. A batalha também marcou o início de uma guerra entre cartéis, que deixou milhares de vítimas e que, em algumas regiões do México, ainda persiste. Valdez Villarreal emergiu como a pessoa mais próxima de Arturo Beltrán Leiva, inclusive permanecendo ao seu lado quando o chefe e seus irmãos romperam suas alianças com o Cartel de Sinaloa. La Barbie passou por um período de silêncio, mas seu nome ressurgiu em dezembro de 2009, quando as forças da Marinha realizaram uma operação em Cuernavaca, Morelos. Esta operação tinha como objetivo capturar Arturo Beltrán Leiva, conhecido como El Barbas e líder de La Barbie. Segundo versões não oficialmente desmentidas, Valdez Villarreal havia se encontrado com Beltrán Leiva momentos antes de sua morte. Especula-se que no apartamento onde o chefe do tráfico se refugiava, preparava-se uma refeição opulenta, supostamente para receber um alto oficial do exército mexicano. Após a operação que resultou na morte do Barbas, espalhou-se a ideia de que a Barbie o havia traído. A lealdade no turbulento mundo do narcotráfico provou ser tão efêmera quanto letal. Entre um histórico sombrio de homicídios, tráfico de substâncias ilegais e outros crimes, a Barbie deixou um legado sombrio no México, a fundação da União Tepito, um grupo criminoso que se consolidou como o mais forte em operação na cidade do México e o principal gerador de caos na área metropolitana. Investigações jornalísticas revelaram que no ano de 2009, a Barbie convocou todas as famílias que tradicionalmente se dedicavam à venda de substâncias no infame bairro Bravo de Tepito. Propôs a eles se unirem sob sua tutela e aqueles que aceitaram fazer parte desta união ficaram sob a liderança de Pancho Calagua, que foi executado, aliás, no ano de 2017. Desde esse momento, a União Tepito tem expandido sua influência no centro do país. Sua atividade criminosa abrange desde a extorsão, venda de substâncias, privações de liberdade, pirataria até tirar vidas, deixando em seu rastro uma onda de violência que até hoje as autoridades continuam lutando para desmantelar. Segundo a Procuradoria-Geral da República, Edgar Valdez Villarreal disputou a liderança da organização Beltrán Leiva com Sérgio Villarreal Barragán, conhecido como El Grande, cujo território abrangia Coahuila, e com Héctor Beltrán Leiva, identificado como o Lavador de ativos do grupo. Valdez Villarreal estava melhor posicionado entre os três e contava com o apoio do Cartel de Sinaloa, liderado pelo Chapo Guzmán. Mas no dia 30 de agosto do ano 2010, a operação que levou à prisão da Barbie foi realizada com precisão. A Polícia Federal Mexicana conseguiu localizar seu esconderijo em uma casa de campo próxima ao povoado de Salazar, em Cañada de Alférez, estado do México. A operação foi executada rapidamente, culminando na detenção do chefe do tráfico. Esta prisão marcou o fim da fuga de um dos criminosos mais procurados, colocando um fim na caçada que as autoridades vinham realizando por um tempo considerável. Além das acusações no México por tráfico de drogas e homicídio, foi revelado que a Barbie enfrentava processos nos Estados Unidos por distribuição de substâncias, adicionando um componente internacional ao seu perfil criminoso.
Por outro lado, o sogro de Valdez Villarreal, Carlos Montemayor González, também foi preso na Cidade do México no dia 23 de novembro do ano de 2010, contribuindo assim para a desarticulação de uma parte-chave da estrutura do cartel. No momento de sua apresentação aos jornalistas após sua captura no ano de 2010, a Barbie manteve um sorriso constante. Este gesto provocou controvérsia no país, pois muitos o interpretaram como uma zombaria às autoridades. A expressão facial de Valdez Villarreal gerou debate sobre sua atitude perante a justiça e a percepção pública de sua detenção. La Barbie teria fornecido às autoridades americanas detalhes sobre o funcionamento do esquema corrupto de altos funcionários do governo mexicano em seu trato com narcotraficantes. Descreveu como: funcionários compartilhavam informações sensíveis com cartéis importantes como era ou é o cartel de Sinaloa e os Beltrán em Leiva. Segundo relatórios, Valdez foi testemunha de como oficiais mexicanos entregavam identidades, fotografias e localizações de agentes disfarçados da Administração de Controle de Drogas a esses dois cartéis. O governo dos Estados Unidos, por sua vez, reconhecia em um documento que, graças à informação fornecida pela Barbie, puderam salvar a vida de seus agentes. Depois, em novembro de 2012, Valdez Villarreal entregou à jornalista Anabel Hernández uma carta assinada por ele, na qual afirmava ter entregue subornos milionários a Genaro Garcia Luna e seus colaboradores próximos. Na mesma carta, o chefe alegava que o presidente naquele momento, Felipe Calderón, liderava reuniões com mafiosos. Essas revelações lançam luz sobre a profundidade da corrupção que permanece nas altas esferas do governo mexicano. Em 2010, o presidente Felipe Calderón convocou os líderes dos cartéis de drogas do país para fechar um acordo com todas as facções do crime organizado. Depois, em 2015, este personagem foi extraditado para os Estados Unidos, onde 3 anos depois, um tribunal em Atlanta, Geórgia, o condenou a 49 anos e 1 mês de prisão, junto com uma multa de $192 milhões. Esta sentença foi resultado de sua declaração de culpa por 4 crimes de tráfico de drogas e 1 de lavagem de dinheiro, uma decisão tomada para evitar a condenação de prisão perpétua que pendia sobre ele. O promotor do caso argumentou que Valdez Villarreal importou toneladas desta substância ilegal do pó branco, você sabe a qual me refiro, para os Estados Unidos enquanto avançava impiedosamente para os mais altos cargos de um dos cartéis mais poderosos do México, deixando em seu rastro inúmeras vidas destruídas pela violência. Em junho de 2018, o mafioso foi condenado a 49 anos e 1 mês de prisão nos Estados Unidos. No entanto, em 2022, o seu nome desapareceu da lista de presos sob custódia nos registros da Agência Federal de Prisões dos Estados Unidos. A página oficial indica que ele não está sob custódia da Bureau of Prisons, que é a Agência Federal de Prisões. As autoridades americanas ainda não revelaram o paradeiro nem a situação atual da Barbie. Apesar dessa ausência nos registros, um porta-voz da POP esclareceu que isso não significa necessariamente que Valdez Villarreal esteja em liberdade. Diante desta situação, o presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, anunciou que seu governo solicitou explicações aos Estados Unidos. Essas mudanças no registro oficial de prisioneiros coincidem com a véspera do julgamento contra Genaro Garcia Luna, cujo processo tem sido constantemente adiado desde janeiro de 2023. Além disso, circula o rumor de que a Barbie poderia ser considerada uma testemunha-chave neste julgamento. A incerteza em torno de sua situação legal também adiciona um novo elemento de intriga à complexa história do mafioso do tráfico de drogas. As atividades ilícitas coordenadas por Valdez Villarreal geraram lucros milionários que lhe permitiram integrar-se em um círculo social onde os luxos, as armas e os excessos eram parte de sua rotina diária. La Barbie comprou e, além disso, levou à falência a equipe de futebol Atlético Veragüense no Panamá, pagando $300 mil pelo clube. Após sua prisão no ano de 2010, a equipe enfrentou problemas financeiros evidentes que afetaram os salários dos jogadores e a comissão técnica da equipe. Em 2019, o Atlético Veragüense desapareceu após ser desfiliado pela Federação Panamenha de Futebol. Ele buscava um status reconhecido, como você pode perceber, e vivia à parte em constante celebração. Durante a primeira década dos anos 2000, era comum ver o lugar-tenente dos Beltrán Leiva nos clubes mais exclusivos de Acapulco, Cidade do México e outros estados do México.
Com sua aparência cuidada, pele branca, cabelo castanho claro e um falso sotaque do norte, ele se apresentava em círculos sociais como um homem de negócios e engenheiro de profissão. Obtendo dinheiro através da violência, ele gastava em itens de luxo como ternos, camisas, sapatos e relógios de marcas muito exclusivas. Inclusive, no dia de sua detenção, ele usava uma distintiva camisa polo verde da Ralph Lauren. Seu patrimônio incluía propriedades em condomínios exclusivos e veículos de alta gama. Anabel Hernandes teve acesso a depoimentos de pessoas próximas a Barbie, que revelaram seus vínculos não apenas com políticos e funcionários que ele subornava, mas também com personalidades proeminentes do mundo do entretenimento no México. Desde a atriz e modelo Arlette Teran, com quem ele foi sentimentalmente ligado, até Sérgio Mayer, Isabela Camil, Jenny Rivera, o comediante Platanito, os irmãos Masca e até mesmo o grupo musical Intocable, Barbie acumulou reconhecimento nos círculos sociais mais populares da época. Além disso, os encontros aconteciam em clubes como o Baby O em Acapulco ou o Bar Bar na Cidade do México, conforme relatado por testemunhas à renomada jornalista. E é precisamente neste último lugar onde se desencadeou uma das maiores polêmicas que o envolveram. Na madrugada do dia 25 de janeiro do ano 2010, este jogador, Salvador Cabañas, sofreu um tiro na cabeça enquanto estava com sua esposa no Bar Bar da Cidade do México. Naquela mesma manhã, Cabañas foi submetido a uma cirurgia e foi informado que seu estado de saúde era grave, mas estável. A Procuradoria de Justiça do Distrito Federal identificou José Jorge Valderas Garza, também conhecido como Jesus El Jotota ou El Modelo, como o agressor através de uma gravação de uma câmera de circuito fechado. Além disso, 3 pessoas foram detidas por resistência a particulares. E você o repreende. E o que acontece com JJ? O que ele faz? Bem, depois o coloquei em um escritório meu. Onde? Em Antizapan. Ele ficou lá por cerca de 3 meses. O caso da Barbie revela uma história de violência, tráfico de drogas e conexões com diversos círculos sociais no México, seu estilo de vida luxuoso e seus vínculos com políticos. Figuras do entretenimento e outras personalidades destacadas são testemunhas de como o poder do crime organizado pode se infiltrar em diferentes aspectos da sociedade. Se curtiu o vídeo e quer que eu faça sobre outro chefe da máfia, deixe suas sugestões aqui. Não posso garantir que farei, mas deixe seus comentários de qualquer forma.